E a partir de agora nós vamos juntos cultuar ao nosso Deus. O local em que você está se torna em um lugar de adoração e nós vamos apresentar a nossa família em oração, os nossos projetos para essa semana. Por isso que a oração final será de joelhos, porque eu acredito que quem começa a semana de joelhos termina a semana de pé. A nossa semana começa a partir de agora, quando nós cultuamos a Deus. E aquilo que vier pela frente nesses próximos dias, Deus vai nos dar a capacidade de resolver e Ele vai à nossa frente. É o nosso culto online que chega nos lugares mais remotos do país e do mundo. Eu sei que esse culto chega aqui mesmo, na cidade em que estou, aqui no bairro em que eu estou, eu sei de pessoas que participam, mas ele também chega nos interiores do nosso país, chega lá naquela clínica de reabilitação onde as pessoas estão no interior aqui de São Paulo e elas assistem o nosso culto online, nos hospitais. Eu não sei de onde você me assiste, mas eu sei que a partir de agora se cumpre aquilo que Jesus disse. Jesus disse assim: quando você for falar com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o teu pai e ele vai te ouvir. É isso que vai acontecer pelos próximos minutos, mas sempre aquele lembrete que eu tenho dado aqui nos cultos online. Não é apenas um vídeo que você está assistindo, é um culto que você vai participar e que vai durar de 50 minutos a 1 hora, não mais do que isso, mas que nesse tempo você esteja focado aqui para que o Espírito Santo possa falar com você e realmente tenha o efeito de um culto. Nós vamos começar apresentando a Deus esse momento, que é dele, é por ele e para ele. Por isso que estamos aqui reunidos, ainda que online, mas estamos reunidos. E a sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos juntos. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu não estou aqui falando apenas para um vídeo, eu estou falando para você. Nós estamos juntos nesse momento e vamos falar com o nosso Deus agora. Vamos consagrar esta noite e esta semana ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pode, feche os seus olhos nesse momento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, Diga, és fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E é o que nós queremos fazer neste momento. Queremos render graça, louvor e adoração a Ti. Ó Deus, vai transformando o lugar em que essa pessoa está em um altar, o local de adoração, mesmo porque o nosso coração é o Teu altar. Senhor Jesus, onde quer que essa oração chegue, onde quer que este culto esteja sendo transmitido, que a Tua presença chegue ali. Nesse hospital, essa pessoa que vai fazer uma cirurgia daqui a pouco, mas ela pediu para os médicos, ela pediu: eu quero assistir primeiro o culto para depois fazer essa cirurgia. Jesus, que o Senhor esteja neste quarto de UTI agora, nesta clínica de reabilitação, que eu tenho informação, é uma aqui no interior de Limeira, mas quantas outras também que os pacientes que ali estão também participando.
Então torna esse lugar um local de oração, um local santo neste momento. Até porque o Senhor Jesus, quando fazia suas orações mais intensas, o Senhor fazia em um jardim. E nós queremos que este local em que estamos se torne o nosso Getsêmani agora, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, cura para o corpo, para a alma, que o Senhor possa renovar a nossa fé e a nossa esperança neste tempo precioso que oramos agora. Pessoas que acompanham de outros países, meu Deus, como a Dona Amélia, que acompanha lá da Noruega, Senhor, e outras pessoas também, meu Deus, a Lucy, que acompanha dos Estados Unidos, e tantas outras pessoas do Japão, do México, de Honduras, Nicarágua, Argentina. Esses são os lugares que eu tenho conhecimento. Pessoas como, por exemplo, a Dona Marta, que também acompanha da Europa e não tem nenhuma igreja evangélica próxima à casa dela. Senhor, não importa se essa pessoa acompanha daqui de São Paulo, talvez do lado de uma igreja, ou se ela acompanha de longe, um local distante. Neste momento, nós somos uma igreja. A igreja do Senhor Jesus, não por placas, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne para orar, que se reúne para te adorar, Senhor. Que o Senhor possa fazer valer cada minuto que estaremos aqui. Que o teu Espírito possa fluir entre nós, trazendo a tua paz e a tua bênção em nome de Jesus. Nós consagramos este culto, sim, porque a partir de agora é um culto consagrado a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está de acordo, diga amém, amém e amém. Que assim seja. Respire fundo aí agora e acredite, porque eu acredito. Nesse exato momento, não importa se você está sozinho ou se você está junto da sua família, esse local em que você está pode ser em um caminhão. Você está acompanhando essa transmissão aí de um caminhão, de uma guarita, de um prédio. Você que é porteiro, você que está fazendo plantão médico, enfermeiro, e você está aí num horário livre que você tem, você parou para cultuar Deus. Neste momento, o local em que você está se torna em um local sagrado. Por isso, tudo que nós fizermos aqui deve ser feito de todo o nosso coração e com toda a nossa intenção. Eu quero que você deixe nomes para a oração, porque nós vamos fazer mais orações, inclusive agora eu quero orar pela sua família. Deixa o nome dos familiares que você lembrar. Quem você lembrar? Lembrou de filho? Filho é difícil esquecer, né? Coloca o nome dos filhos. Lembrou de sobrinho? Coloca o nome dos sobrinhos. Coloca o nome dos seus irmãos. A gente vê que há muitas contendas, intrigas entre irmãos. Isso é tão triste. Você sabe que toda essa guerra que a gente tem acompanhado aí, com muita tristeza, embora nós sabemos que nos últimos dias isso seria inevitável, mas não é por isso que nós temos que torcer pela guerra. Claro que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Então, não confundam as coisas. Nós temos que orar pela paz, embora nós sabemos que muitos sinais iriam acontecer nesses tempos em que vivemos, mas a gente tem que orar pela paz. E você sabe que essa guerra toda que a gente vê acontecendo lá no Oriente Médio, você sabe que aquilo ali é uma guerra entre irmãos. Eu não sei se você sabe disso. Que Abraão, primeiro ele teve um filho que foi com a empregada. Foi um filho fora do casamento. Esse foi Ismael. E depois ele teve o seu filho dentro do seu casamento, o filho da promessa, que foi Isaque. E esses dois filhos deles nasceram duas gerações e descendências. E são exatamente as descendências que nós vemos aí hoje brigando. Então aquela guerra que a gente vê, muito triste porque morre inocente dos dois lados, é uma guerra entre irmãos. Claro, irmãos lá de trás, mas que também são irmãos hoje em dia espiritualmente. E nós sabemos que às vezes há muitos conflitos entre irmãos, irmãos que brigam por causa de herança, por causa de dinheiro. Vamos orar pelos nossos irmãos, irmãos que eu digo de sangue, os irmãos que você tem. Deixa o nome deles aqui, deixa o nome dos seus filhos, deixa o nome dos seus pais, deixa o nome dos seus tios, de quem você lembrar, porque agora nós vamos orar. E se você estiver junto da sua família, eu recebi
uma foto. Aliás, eu recebi várias fotos. Se você quiser, inclusive, me marcar, não agora, porque agora nós estamos em um culto, mas quando acabar, se você quiser tirar uma foto aí, tira uma foto aí, você que está participando com a sua família, depois você pode me marcar lá no Instagram. O meu Instagram é Pastor Grando. Ao invés de grande, você troca o E pelo O. Grando. @Pastor Grando. Tudo junto. É o meu Instagram. Marca lá, porque eu vou ficar feliz em ver você aí assistindo o nosso culto online. Você que está sozinho ou você que está com a família. Essa semana eu recebi várias fotos de pessoas que me mandaram e eu vi uma família. Eu mostrei para você, né, Carol? Eu mostrei para Carol, eles estavam acho que em 7, 8 pessoas com a Bíblia aberta, participando do culto. Eu fiquei tão feliz. Então, se você estiver junto com a sua família agora, você vai abraçar a sua família e nós vamos orar pela nossa família. Se você não está com eles, você que está só, não tem problema. Você vai colocar o seu pensamento nos seus familiares. Mesmo aqueles que estão em outro país, em outro estado, não importa. Nós vamos juntos orar pela nossa família. Se você está com a sua esposa, com o seu marido também, nós vamos orar pelos nossos familiares agora. Carol está aqui comigo, como sempre, minha companheira fiel. E quase não pegou na câmera. Eu vou ter que dar uma baixadinha aqui. E nós vamos orar. Eu sou tão mais alto assim? Nós vamos orar agora por todas as famílias e cremos que Deus vai alcançar a sua casa, Deus vai proteger a sua família. Você já colocou os nomes aqui, então agora nós vamos orar por cada um deles. Você vai fechar os seus olhos e vai pensar na sua família nesse momento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse que aquilo que fosse pedido em oração e houvesse concordância, se houvesse concordância, o Senhor atenderia esse pedido. E aqui eu estou concordando com a Carol, mas não é só com a Carol. O Mateus também está aqui comigo e há centenas de pessoas que participam desse culto. E em concordância nós pedimos, abençoe a nossa família, proteja a nossa casa, porque quando se trata de família, há muitas preocupações que dominam o nosso coração. Nos preocupamos com os nossos familiares idosos, porque não sabemos, eles que estão, muitas vezes moram sozinhos, moram distante, e a gente fica preocupado, a gente liga, não atende, a gente já acha que aconteceu alguma coisa, ou eles estão com um problema de saúde. Então, os idosos trazem essa preocupação ao nosso coração. As crianças, nós também preocupamos com as crianças, porque nesse mundo mal que vivemos, a gente teme pelas escolhas que eles vão fazer, e a gente não pode estar com eles 24 horas por dia. Então são tantas preocupações, nos preocupamos com o marido, com a esposa, nos preocupamos se eles estarão saudáveis, se eles estarão seguros, aqueles que trabalham com moto, aqueles que trabalham dirigindo, com aplicativo, com caminhão, policiais, aqueles que estão todos os dias expondo a sua vida, e até aqueles que trabalham, que tem um trabalho que, entre aspas, não traria nenhum risco. Trabalha num escritório, por exemplo, mas só de sair de casa, só de andar alguns poucos minutos pela rua, a gente já sabe que ali já há um risco. Mas nós pedimos, guarda a nossa família, proteja-nos, que a tua presença esteja ali sobre eles, guardando-os e os abençoando. Nós entregamos a nossa família em tuas mãos, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não foram tocados pela tua palavra, aqueles que ainda não foram tocados pelo teu evangelho puro, simples e santo, que a tua palavra possa alcançá-los. Deus, guarda a nossa família, livra-os na entrada e na saída, todos eles, nos dê saúde, porque sem saúde não somos nada. Que o teu espírito comece a curar aqueles que estão enfrentando algum problema de saúde, problema de pressão, de diabetes, problemas de depressão ou qualquer outro tipo de problema, que eles comecem a ser curados e tocados pelo teu espírito, em o nome de Jesus. E todos os que creem que há uma bênção sobre a tua casa, diga amém, amém e amém. Que assim seja. Amém. Se você está junto da sua família, exemplo dessa foto que eu recebi, que eles estavam ali em 7, 8, dê um abraço na sua família, dê um beijo na sua família. Aí agora, te amo. Deus abençoe, viu? E a Carol vai continuar assistindo o culto. Ela assiste aqui o culto. O nosso culto
É presencial e online. Presencial, por enquanto, para a Carol e para o Matheus. Muito em breve também, em nome de Jesus, Deus vai nos dar essa oportunidade de ter um local presencial para que você também possa estar cultuando a Deus de forma presencial junto conosco, mas eu já deixo claro aqui que o online nós não vamos deixar, porque eu tenho muita responsabilidade com as pessoas que Deus tem confiado nas minhas mãos, assim, entre aspas, né? Porque eu sei que está nas mãos de Deus, mas eu tenho muita responsabilidade, temor com as vidas que Deus tem colocado diante do meu ministério. Então você que me assiste, como eu já recebi várias mensagens de pessoas dizendo assim, Pastor Guilherme, mas quando o senhor estiver num local físico, presencial, o senhor não vai esquecer da gente que está aqui no interior do Amazonas, igual o rapaz escreveu para mim? Não, fica tranquilo, porque nós vamos continuar aqui, enquanto Deus permitir, me der saúde e condições, nós vamos continuar aqui transmitindo os cultos online, porque eu me preocupo com essas pessoas também, que estão no interior do Amazonas, no interior do Amapá, que estão na Noruega, que estão na África, que estão no continente africano, na África do Sul, em qualquer país ou continente que seja, ou aqui mesmo no interior do nosso país, aqueles que estão lá naquela clínica de reabilitação. Eu me preocupo com essas pessoas, que a palavra continue chegando a elas. Então, enquanto Deus me der condições, nós estaremos aqui no online também. Amém? Nós vamos orar agora, pedindo que Deus nos dê saúde. E você que está com a sua Bíblia, eu já vou até abrir a minha Bíblia aqui. Já deixa a sua Bíblia aí do lado, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 23. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, mas agora eu quero pedir que Deus dê saúde. Eu quero orar por você que tem causa na justiça e em seguida nós vamos meditar nessa palavra agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, eu suplico que o Senhor possa nos dar vigor, saúde para nós e para nossa casa. Se há alguém enfermo orando agora, se há alguém fazendo algum tipo de tratamento e talvez a enfermidade seja na alma, seja uma tristeza profunda, que o Senhor comece a trazer paz e cura a todos que participam dessa oração. Pedimos também, Deus, por aqueles que têm causa na justiça, e é um direito que ela está brigando ali, ela não está querendo nada que é de ninguém, ela quer aquilo que é de direito dela, que o Senhor comece a tocar, comece a mover esses processos, porque muitas pessoas, uma vez isso sendo liberado, a vida dela muda, pelo menos no aspecto financeiro, ela vai poder pagar as dívidas, ela vai poder honrar sua família, ela vai poder honrar ao Senhor, ela vai poder ajudar o próximo. Então começa a tocar, meu Deus, onde tem causa na justiça, onde tem terreno para vender, casa para vender, onde tem alguma questão econômica que está pendente, que o Senhor comece a agir e a tocar. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Eu aproveito também neste momento para orar por todos os dizimistas e ofertantes, aqueles que têm nos dado condições de pregar a tua palavra, aqueles que têm nos dado condições de manter essa estrutura aqui mesmo na internet, que há um custo, e o Senhor é testemunha disso. E não apenas isso, mas também tem nos dado condições de ir nos orfanatos e de logo, logo termos esse primeiro de muitos poços que nós vamos abrir lá no Nordeste. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe todos os dizimistas e os ofertantes que foram tocados por ti, que não foram convencidos por mim, mas foram tocados por ti para fazer parte desta grande obra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E oro também por aqueles que até o momento nada tiveram para dar. Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa honrá-los, porque há muitos que estão numa situação muito difícil, mas que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Que assim seja. Bom, antes da gente meditar aqui na palavra, eu quero dizer para você que todos os dias eu tenho orado pelos dizimistas, por aqueles que escolheram, por livre e espontânea vontade, semear os seus dízimos, as suas primícias e as suas ofertas nesse trabalho missionário. Nós cremos que nos próximos dias, assim eu tenho fé para dizer para você, cremos que nos próximos dias já estaremos viajando para o Nordeste para poder começar a cavar o poço. Lá no sertão de Alagoas, há muitas pessoas, e no caso nós conhecemos uma comunidade, que nos abriu as portas ali
e eu estarei viajando, eu vou ficar hospedado na casa de um casal, o Mateus e a Esther, que acompanham aqui os cultos online, que participam dos nossos devocionais, e nós iremos lá. Por isso que nós estamos indo para lá, porque foi o local em que nos abriram as portas. E ali nós vamos cavar o primeiro de muitos, assim cremos, o primeiro poço, em uma comunidade que a água chega a cada 6 meses, 4 meses, e durante esse período eles precisam ficar racionando água. É com os recursos dos seus dízimos e ofertas que nós faremos isso. Se você quiser semear seus dízimos e ofertas agora, vai aparecer aí os meios que você pode fazer isso e vai estar em nome de Amor que Transforma. Se você quiser, você pode fazer uma doação mínima, que seja de R$1. E aí você deixa salvo lá. E todas as vezes, quando você tiver dízimo para apresentar, você semeia, porque nós vamos com muito temor e responsabilidade e amor pregar a palavra de Deus lá. A primeira água que a gente tirar desse poço vai ser usado para promover um grande batismo. Se você quiser fazer parte dessa obra missionária, você pode fazer agora, aí, nesse momento, onde aparece aí a forma que você pode fazer isso. Já vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 35, nós vamos ler. Vamos cantar essa canção muito bonita e que tem, de certa forma, tem a ver com o que nós vamos falar e também com o que o mundo tem passado. Nós temos que orar, nós temos que pedir que Deus traga paz a esse mundo, né? Então, eu vou colocar aí para você acompanhar a letra. Se você já conhece, você canta junto, senão você vai aprender agora essa canção lindíssima, porque nós já estamos ouvindo aí os rumores de guerra e tantas coisas, e a gente tem que se preocupar com a nossa salvação, que é o que a gente vai falar hoje aqui, e já, depois da palavra, vamos louvar, vamos adorar e fazer a oração de joelhos no chão. Já ouço rumores de guerra, parece um vale de lágrimas, o amor se esfriando na terra, conforme a tua palavra. No peito um coração de pedra, irmão combatendo irmão. É verdade, infelizmente. Este é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Ele vem. Ele vem, ele vem. Já posso ouvir os teus sinais. Ele vem para nos levar para um lugar de paz. Ele vem. Ele vem, ele vem. Já posso ouvir os seus sinais. Ele vem para nos levar para um lugar de paz. Preste atenção no que diz a letra dessa canção. Homens brincando de Deus, querendo fazer os seus clones. Preste atenção, medite, cante meditando nessa canção. Homens brincando de Deus, querendo fazer os seus clones. Se fala em guerrear nas estrelas, Enquanto outros morrem de fome. enquanto outros morrem de fome, Deus fala a esses homens de novo E mostra o caminho da paz. e mostre o caminho da paz. Ilumina os seus pensamentos, Ilumina os seus pensamentos, o seu olhar de com pai. o seu olhar de paz. Cante junto, de olhos abertos ou fechados. Ele vem. Ele vem, ele vem. Já posso ouvir os teus sinais. Ele vem.
vem. Ele vem. Ele vem. Já posso ouvir os seus sinais. Ele vem para nos levar. Tudo que nós temos visto que tem acontecido no mundo, tanta maldade, tanta violência, tantas guerras, quando a gente acha que vai se livrar de uma, né? A guerra da Ucrânia e da Rússia, que já vem se arrastando há alguns anos. Quando a gente acha que aquilo está para acabar, nasce uma outra guerra. E é assim que nós estamos vivendo. Sem contar das guerras internas, das guerras que acontecem dentro do nosso país, que não são guerras com mísseis, mas são grupos contra outros grupos e tantas outras coisas, e preconceito, e racismo, e violência, e coisas do tipo, que a gente vê que isso só aumenta. Quanto mais há campanha para tentar promover a paz, para tentar promover o entendimento entre as pessoas, parece que menos as pessoas entendem. Sabe o que é triste? Um fato que até cristãos que deveriam ser pacificadores muitas vezes não são. São os primeiros a promover a guerra, a contenda, a intriga. Não se esqueça que a Bíblia diz, olha que palavra que está escrito. Eu vou até pedir para colocar aqui, Felipe, por favor, coloca para mim aquele texto que diz que Deus abomina 6 coisas, mas a 7ª ele odeia. Rapaz, você sabe o que é Deus odiar? Deus é amor. Deus é amor. Como é que Deus odeia? Pois é, mas lembre-se que até Jesus que pregava sobre paz, sobre amor e tal, mas quando ele viu lá, por exemplo, os cambistas no templo, ali ele teve que executar juízo. Então Deus é amor. A sua essência é amorosa, misericordiosa. Mas a Bíblia diz que Deus odeia, sabe o quê? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Então Deus abomina 6 coisas, mas a 7ª ele odeia quem semeia intriga, quem vive semeando fofoca, fofoquinha e caos e joga um contra o outro. Olha, você que faz isso, você está indo por um caminho muito perigoso. Muito perigoso. E a gente vê cristãos às vezes assumindo essa postura. Nós temos que ser os pacificadores. Não é que você vai ter sangue de barata. Pastor Guilherme, o senhor não... tem dia que o senhor não se estressa, não? Opa, claro que tem, óbvio que tem. Tem dia que eu me estresso, tem dia que eu me irrito, tem dia que eu me excedo, é óbvio. Mas são as exceções. O normal é você pacificar. Esse tem que ser o nosso normal. E aí a gente vê todas essas coisas acontecendo no mundo e não tem como a gente ver isso e não lembrar que isso indica que nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. Não que você vai parar a sua vida por causa disso. Não é porque nós cremos na vinda de Jesus, nós cremos que um dia nós estaremos diante dele, que agora, eu ia estudar, nem vou estudar mais porque... Não. A Bíblia não nos ensina a olhar para a vinda de Jesus dessa forma. Você vai estudar? Estude, faça a sua faculdade, trabalhe. Você vai ter filhos? Tenha os seus filhos. Não é para você parar a sua vida. Enquanto nós estamos aqui, já que nós não sabemos o dia nem a hora, enquanto nós estamos aqui é porque é para estar. Então não se preocupe quanto a isso. Vá vivendo sua vida. Mas sempre cuidando de uma coisa. Sua salvação. Para onde vai a sua alma? Você tem vivido uma vida reta, uma vida de acordo com a palavra de Deus? Você tem procurado cuidar da sua fé? É importante que você tenha consciência disso. Porque um dia nós estaremos diante de Deus. E quando nós estivermos diante de Deus, nós estaremos sozinhos. Ninguém vai chegar diante do trono de Deus de mãos dadas com marido, com esposa, com mãe, com pastor, com padre, com ninguém. Quando eu me apresentar diante de Deus, eu estarei sozinho. E ali eu espero, e eu oro, e eu me dedico, e eu peço misericórdia a Deus todos os dias, para que nesse dia eu possa ouvir de Deus o seguinte: servo bom e fiel, você foi fiel no pouquinho, sobre o muito eu vou te colocar. Pode entrar. Esse é a minha meta, meu sonho de vida. É ouvir do Senhor Jesus isso. Que eu fui fiel no pouquinho que Ele me emprestou aqui. E eu estou sendo fiel aqui no pouquinho. Onde eu posso falar dele, eu falo.
da maneira que eu puder, porque eu quero ouvir isso das palavras, da boca dele eu quero ouvir essas palavras. E não o contrário, servo mau e negligente. Não, eu não quero ouvir isso. Então, é importante que você pense, um dia você vai estar diante de Deus. Você começa a se preocupar com a salvação da sua alma. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, tá? No versículo 35, vai contar uma história que muitos já conhecem, mas ela é muito profunda, que diz assim: quando Jesus já estava crucificado, ele foi crucificado no meio, de um lado foi colocado um malfeitor e de outro malfeitor. E aí diz a Bíblia que e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Veja só essa cena. Jesus estava pregado na cruz e as pessoas estavam zombando dele. Zombando. Ah, você não é o Cristo? Então, você não fez tanto pelos outros, agora salva-te a ti mesmo. E quando Jesus pediu, porque ele estava com sede, e ele pediu que lhe dessem algo de beber, lhe deram uma esponja embebida com vinagre. E aí você nunca parou para pensar assim, vem cá, quem anda com uma esponja com vinagre por aí? Você anda? Você tem uma esponja com vinagre aí na sua bolsa? Por que alguém teria uma esponja com vinagre para dar para Jesus? Porque naquele tempo não havia saneamento, banheiros, como há hoje em dia, que praticamente todo mundo tem um banheiro em casa. Naquele tempo não era assim. Não havia tantas opções na rua, por exemplo. E os soldados que faziam plantão, ficavam ali o dia inteiro, 12 horas, turnos de 12 horas ali, eles saíam de casa e eles só iam voltar no final do dia. E eles não tinham um banheiro acessível. Então, desculpa falar, mas o que eu estou te contando é um fato. Esses soldados, como eles ficavam o dia inteiro e ali mesmo na rua, em qualquer lugar eles iam fazer as necessidades, eles levavam, ou tinha em algum local, uma esponja com vinagre. Você sabe que o vinagre ele tem essa propriedade de limpeza, né? A Carol mesmo, quando vai fazer faxina em casa, ela mistura vinagre, faz quase que uma bomba, né? Bota vinagre e álcool e sei lá o que mais, né? Desinfetante, cândida, faz um negócio assim que eu fico ali, eu falo, meu Deus, se eu botar o dedo aí, a unha cai, né? Mas ela limpa e a casa fica limpíssima. Porque o vinagre tem essa propriedade. Então eles usavam o vinagre para isso, para se limpar. Meu Deus do céu. Deram uma esponja com esse vinagre para Jesus. Que tristeza. Só de imaginar isso. A gente fala tanto da coroa de espinho, dos pregos, né? Da lança que colocaram do seu lado, mas também teve isso. Então esse era o cenário. Jesus estava sendo zombado, escarnecido ali por mim e por você. E aí, no meio dessa zombaria toda, um dos ladrões, né, um dos malfeitores vai dizer assim: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele, Isso. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. Versículo 39. Aqui sim. Um dos ladrões vai dizer: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, vamos lá. Um desses malfeitores estava dizendo assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Ou seja, ele estava preocupado em salvar a própria pele. Você só vai ser o Cristo para mim se você salvar a minha pele. Aí eu vou acreditar que você realmente é o Cristo. Ele queria salvar a pele, o corpo. Visão material, carnal, horizontal, terrena. Mas o outro dizia: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas esse homem aqui, Jesus, nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este segundo, ele queria salvar
a sua alma. Por isso que ele pede para Jesus, ele diz: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Salva a minha alma. O meu corpo, eu já vi que eu não vou conseguir salvar. Salva a minha alma, pelo menos. Então, haviam dois ladrões, dois malfeitores. Eles eram iguais em condenação. Mesma condenação. Cruz. Eles eram iguais em sentença. Culpados. Eles eram iguais em passado. Os dois tiveram um passado terrível. Mas a visão deles era diferente. Um estava preocupado em salvar apenas o corpo. O outro queria salvar a sua alma. E aqui eu concluo para a gente poder orar e adorar a Deus nesses próximos minutos. Qual tem sido a sua maior preocupação? Não que você não deva se preocupar em pagar suas contas. É óbvio que você precisa. Você se preocupa com isso? Em pagar suas contas em dia? Eu também me preocupo com isso. Eu me preocupo também em relação a muitas coisas. Mas, veja só, mais importante do que salvar sua pele é você salvar, conseguir salvar, né? Jesus salvar a sua alma. Você não pode se aproximar de Deus só para salvar a sua pele. Porque tem muita gente que ela só se aproxima de Deus para salvar a sua pele. Ela corre para Deus, o quê? Ficou doente, desempregado, problema na família. Ó, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela quer salvar a sua pele. Mas ela não tem a mesma preocupação em salvar a sua alma. Meu amigo, você tem uma alma. Amiga, você tem uma alma. Um dia você vai estar diante de Deus. Um dia você vai estar ali diante do grande tribunal. E você precisa estar ali coberto pelo sangue de Jesus. Que a misericórdia de Deus te encontre antes disso. Porque não adianta no dia você querer buscar a misericórdia de Deus. Você teve a vida inteira para isso. Aí no dia você, agora eu estou arrependido aqui. Não, você tem que se arrepender dos seus pecados agora. Hoje, enquanto há tempo. O primeiro ladrão, ele queria salvar a pele. Só isso. Esse era o interesse dele. O segundo queria salvar a sua alma. Por isso que ele disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Preocupe-se em que a sua alma seja salva. Não apenas o seu casamento. É importante. Mas não apenas o seu casamento, a sua empresa, a sua família. Preocupe-se em receber a salvação para a sua alma, para que no grande dia, e que cada dia que passa nós estamos mais próximos disso, você possa ouvir de Deus: servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco, agora sobre o muito eu vou te colocar. Pode entrar. Nós vamos orar agora. E que você possa receber a salvação nesse momento. Você que tem pecados, você tem cometido pecados, peça perdão a Deus, porque Deus é fiel para nos perdoar e é misericordioso. Hoje Jesus não está aqui como juiz, hoje ele está aqui como advogado, para pleitear a sua causa. Peça perdão. Você que tem feito algo que você sabe que não deveria, você que tem tido comportamentos e reações que você sabe que não deveria, que você sabe que isso desagrada a Deus, peça perdão a Deus. Deus vai te perdoar. E peça o mesmo que esse outro malfeitor pediu. Senhor Jesus, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Fecha os seus olhos. Se você quiser diminuir aí as luzes, o ambiente em que você está, pode fazê-lo. Se você quiser orar em pé ou sentado, da forma melhor. Mas nós vamos entregar nossa vida para Deus agora. Imagine-se. Imagine essa cena. Tenta reproduzir essa cena na sua mente. Imagine. Uma cruz no meio. Quem está ali? Jesus. Ferido, machucado, depois de ter sido zombado, maltratado, deram uma esponja com vinagre, que agora você entendeu o que significa. De um lado, um outro ladrão, zombando, escarnecendo. E de um outro lado,
Sabe quem que você tem que imaginar agora? Imagine-se ali. Imagine você. Imagine você. Tenta imaginar isso agora. Jesus no meio. E de um lado um outro ladrão e do outro você. Ali também pregado. Imagine-se agora. Porque assim como a salvação encontrou aquele homem pecador, a salvação vai te encontrar agora também. Ainda que você não tenha cometido o mesmo pecado que ele, graças a Deus. Talvez você nunca tenha feito isso, como eu também não, e muitos que nos assistem nunca fizeram. Mas nós cometemos outros pecados e por isso merecemos também a condenação. Mas o perdão de Deus nos alcança. Jesus não quer salvar apenas a tua pele, ele também cura, ele também restaura, ele também prospera, ele também multiplicou pães e peixes, ele faz tudo isso. Mas o principal, ele salva a tua alma. Meus olhos tão cansados e marcados pela dor. Imagine-se ali naquela cruz. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo o ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. É você, somos nós, ali. É você cantando isso. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz. Quem era aquele homem que chamavam de Jesus? Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz. Era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Agora imagine isso, imagine isso. Imagine que você está ali nessa cruz e você está tentando entender, poxa, quem é esse Jesus aqui? Tem tanta gente que ama ele, tem tanta gente que odeia ele. Afinal de contas, quem ele é? E aí imagine que você está ali tentando olhar para outra cruz e você, num esforço tremendo, você olha e no momento em que você vira o teu rosto para olhar, ele olha para você. E ao encontro de olhares, você olha para ele, ele olha para você. Imagine Jesus olhando para você agora. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Aleluia, aleluia. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei,
morrendo por falar de amor, na luz do teu olhar, senti o teu perdão, lavaste com teu sangue meu coração, sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus, ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Diga isso, diga isso. Creio que és filho de Deus, ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Uma vez mais, diga, isso é uma confissão de fé, isso é uma confissão de fé de que você quer que Ele salve a tua alma. Você crê na eternidade, você acredita na eternidade. Então imagine Jesus aí na sua frente, porque aquele homem foi salvo numa cruz pendurado. Você acha mesmo que você não pode ser salvo aí nessa casa onde você está, nesse hospital? Ah, pastor Guilherme, mas eu estou acompanhando a oração de uma clínica agora de UTI. Você acha mesmo, da UTI, você acha mesmo que Jesus não pode salvar você aí? Meu amigo, Jesus salvou aquele homem pendurado na cruz. Você pode estar orando agora de uma sala de ML, onde você vai talvez reconhecer o corpo de alguém daqui a pouco. Jesus pode salvar você aí agora. Diga isso. Afirme essa confissão de fé. Aleluia. Creio que és filho de Deus, ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Entrega a sua vida para Deus agora. Jesus, me perdoa, Senhor. Perdoa pelos meus pecados. Assim como o Senhor alcançou aquele homem, me alcança hoje também, Jesus. Me lava, me limpa. Eu quero fazer tua vontade, eu quero te servir verdadeiramente. Escreva o meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados, apaga as minhas transgressões, apaga os meus erros. Senhor, eu tenho tantos erros, eu tenho tantas falhas, eu já fiz coisas das quais não devia, mas eu estou pedindo, me perdoa. Senhor, perdoa pelas vezes que eu me excedo, pelas vezes em que eu sou nervoso. Eu não sei qual é o seu pecado, fale para Deus você. Se você é nervoso, se você às vezes briga com sua esposa, maltrata seu marido, você não queria fazer isso, mas quando você vê, já fez. Peça perdão. Você que tem um vício, peça perdão e peça para Jesus te ajudar. Senhor, me ajude a vencer isso, me ajude a vencer isso completamente, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero receber o teu toque, eu quero ser tocado pelo teu Espírito agora, Senhor. Agora, meu Pai. Venha sobre a nossa vida, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Não diga nada agora. Você falou com Deus, agora deixa Deus falar com você. Deixa que Ele vai falar. Porque Ele fala. E quando Ele fala, muitas vezes a voz dele é para nos encorajar. Outras vezes a voz dele é para nos confortar. Mas às vezes a voz dele é para nos corrigir também. Ele fala com você. Ele mostra onde você precisa mudar, acertar. Coisas que ele já tinha falado para você, mas você não tinha conseguido resolver. Mas agora, uma força sobrenatural vem sobre a tua vida. E você vai ter condições de corrigir isso. Ó Deus, dois homens que tiveram a chance de salvação, mas um estava preocupado só em salvar a pele, mas havia um outro que queria salvar a alma. Senhor, quantas centenas de pessoas estão assistindo agora este culto neste domingo à noite, e tantas milhares que vão assistir
ao longo dos próximos dias. E eu sei que há 2 grupos agora. Há aqueles que querem salvar só a pele. Ela só quer resolver o problema dela, nada mais. Mas há aqueles que querem salvar a alma. Senhor, salva-nos. Salva-nos, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados e erros. E fortaleça a nossa fé. Pois nós entregamos tudo em tuas mãos, a nossa vida, o nosso futuro, os nossos pensamentos. Aleluia. Vai dizendo aleluia agora, vai falando aleluia. Isso, nós estamos adorando aqui, assim como eu aqui. Nós todos aqui que estamos aqui em casa, estamos adorando. Adore a Deus aí onde você estiver, na sua casa, nessa guarita, aí no hospital. Adore a Deus, diga aleluia. Jesus, eu quero a tua presença, aleluia. O Espírito Santo se move no nosso meio, porque a nossa oração é sincera, não é porque nós temos méritos. Aleluia, aleluia. Salva a nossa alma, Jesus. Lembra de mim quando entrares no teu reino, aleluia. Aleluia, digno de honra, de glória, de louvor. O Senhor é a razão da nossa vida. Nós não queremos viver sem Ti. Nós não queremos tomar decisões sem Ti. Nós queremos que o Senhor participe da nossa vida nos detalhes. Em todos os dias, em todas as decisões. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Presença de Deus agora. Aleluia. Porque em tudo você pode ver Deus. No pôr do sol, numa criança que chora, nos momentos de dor, nos momentos de alegria. Deus se faz presente em todo o tempo. E Deus está presente aí agora. Eu não sei em que fase da vida você está, mas Ele está aí contigo. Você que está de luto. Você que está de luto. Como a família do seu Sérgio, da Isabela. E tantas outras pessoas também que eu sei que ainda estão se recuperando de um luto. A minha própria família que está assistindo esse culto agora, minha mãe, perdeu a sua mãe, ainda vai completar 1 ano, e as tias. Todas as pessoas que estão enlutadas, que estão tristes, que dependendo da data, quando chega, se entristece, porque é uma data de aniversário, alguma coisa. Seja curado de alma agora, receba o Espírito Santo. Você que está enfrentando um momento muito difícil da sua vida, não troque Jesus por nada, não abandone Jesus, porque vão-se os anéis, ficam os dedos. Isso é verdade. Não está na Bíblia isso, mas é verdade. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Muitas vezes você não vai conseguir salvar a pele, mas a alma você tem que salvar, e você está salvo a partir de agora. Aleluia. Numa folha que cai, numa nuvem que vai, numa nuvem que vai para além do infinito ficar, para além do infinito ficar, no imenso clarão, ou na escuridão. Sinto a mão de Deus. Sinto a mão Se você não de conhece Deus essa música, em minha alma, acompanha aí na tela a letra dela. No meu sangue a correr, no meu sangue a correr, coração a bater, coração a bater, no sorrir ou quando estou sério, no sorrir ou quando estou sério. Sinto a força de Deus, sinto a força de Deus junto aos caminhos meus, junto aos caminhos meus, nas palavras, mesmo em sonhos, mesmo em sonhos. Deus está presente quando eu canto. Deus está presente quando eu choro, e em meu pranto Ele me consola, E em meu pranto Ele me consola. Deus está comigo nessa hora. Deus está
quando eu choro. E em meu pranto Ele me consola. Deus está comigo. Deus está comigo Nessa hora. Nessa hora. Aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, nunca me deixe eu te deixar. Nunca me deixe eu te abandonar. Respire fundo e diga amém, amém e amém. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Que assim seja. Amém. Nós vamos fazer a oração final agora, de joelhos. E antes de encerrar, duas coisas rapidamente que eu quero dizer, porque os nossos cultos sempre vão ficar com 50 minutos a 1 hora. Primeira coisa, seria importante que você estivesse no grupo do WhatsApp. O primeiro comentário que eu vou deixar aqui, nos comentários do YouTube, você vai ver um comentário meu, Guilherme Grando. Você vai ver um link. Pode clicar lá, não é vírus não. É o meu grupo do WhatsApp, meu grupo de oração. Tem conteúdos que eu só coloco lá, só para quem está no grupo. Entra no grupo do WhatsApp. Primeiro comentário aqui, tá? Outra coisa, você já é inscrito no canal? Aqui abaixo, se aparecer para você uma palavra assim, inscrever-se, é porque você não é. Inscreva-se no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo aqui, você vai ser o primeiro a receber, tá? Mais uma coisa importante também, deixa o seu like para que a gente possa espalhar a palavra de Deus. Mais uma coisa importante, o que você ouviu te ajudou? Para mim, foi revelador. Mande para alguém esse culto. Tem um botão escrito aqui abaixo, compartilhar. Clica lá, mande para uma pessoa para que ela possa assistir também esse culto nesse final de domingo aí, feriadão aí, né? Foi feriadão, muita gente trabalhou, muitas outras pessoas ficaram de folga esses dias. Mande para alguém esse culto. E última coisa, aí sim é a última coisa. Falei que eram 2, acho que já deu 7 aí, tá? Mas Deus multiplica tudo, né? A nossa agenda semanal, gente. Nós temos vídeos todos os dias aqui no YouTube, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, nós temos as orações. Assista. Amanhã, 6 horas da manhã, eu já estou no devocional de Atos dos Apóstolos, mas aí não é culto, é devocional. Vídeos de 15 minutinhos, todos os dias a gente tem aqui. Culto, nós temos 3 toda semana. Nós temos esse culto, que é o culto de celebração. Um culto completo. É culto, gente, não é vídeo. É um culto online, mas é um culto. Você pode estar me assistindo de casa. É culto, do mesmo jeito. Porque o que significa culto? O que significa culto, Mateus? Culto é cultuar. Cultuar a Deus. Nós estamos fazendo o quê? Não tá brincadeira aqui? A gente ficou 1 hora aqui brincando? A gente está aqui cultuando a Deus, gente. Então, 3 cultos temos por semana. Domingo, culto de celebração, esse, que é 6 da tarde a transmissão, mas você pode assistir em qualquer horário, mas esse é o culto para você assistir no domingo. E sempre, além da oração pela família, a oração de cura, a palavra, o louvor, o hino que a gente canta, sempre última oração de joelho. Só se você não puder dobrar o joelho. Se você não pode, eu vou dobrar o joelho por você, tá? Porque quem começa a semana de joelho, termina de pé. Terça, 8 da noite, tem culto também. Encontro de esperança. 1 hora de oração, fervor e intercessão com o pastor Felipe. E quinta, 8 da noite, rasgando o véu, onde nós tratamos de assuntos, assim, delicados. Esse culto de quinta-feira agora, meu amigo, se você não assistiu, eu sugiro que você procure o culto de quinta-feira agora. Quinta-feira foi que dia que agora? Nem lembro mais. Mas é o culto da última quinta-feira, foi o dia do feriado de agora que a gente teve. 19, culto dia 19, procura lá, dia 19, 8 da noite. Nós falávamos sobre um assunto muito delicado, depressão. Muito respeito e à luz da Bíblia, 4 coisas que Deus usou para tratar de um homem na Bíblia que teve sintomas de depressão. Se você não assistiu, assista, porque está muito interessante. Então, o culto de quinta a gente vai tratar sempre de assuntos assim, sabe, que as pessoas evitam falar, a gente vai rasgar o véu. Jesus já rasgou o véu, na verdade. A gente vai rasgar o verbo agora, mas com muito respeito e educação, tá? Então, 3 cultos por semana. Domingo, 6 da tarde. Terça, 8 da noite. Quinta, 8 da noite. Vamos orar agora de joelhos. Se você puder dobrar os seus joelhos, nós vamos dobrar
agora os nossos joelhos e vamos fazer a nossa oração final. Dá para dobrar o joelho aqui? Já? Meu Deus, em nome de Jesus, eu considero que a minha semana começa a partir de agora. É agora que nós vamos resolver os problemas, vamos ligar para quem tiver que ligar, ir onde tiver que ir. É a partir de agora. A minha semana começa a partir desse momento. Porque quem começa a semana de joelhos termina a semana de pé. Então vai nos livrando das coisas que nem sabemos, que nem vimos, que não conhecemos. Nos proteja. Que os projetos que temos para essa semana, eles não fiquem só na nossa mente, só no papel, que eles saiam do papel, que eles se concretizem, que eles se realizem. Nos dê condições para isso, meu Deus. Cada projeto que essa pessoa tem. Há empresários que oram agora, meu Deus, e eles têm funcionários para pagar essa semana. Que o Senhor possa ir à frente disso. Há pessoas que têm exames para fazer, consulta médica, pessoas que têm audiência, pessoas que vão resolver coisas burocráticas de documento. Senhor, eu não sei, mas que o Senhor vá à frente. Há pessoas que vão fazer prova durante esses dias, vão prestar prova na faculdade, vão entregar trabalho. Senhor Jesus, vá à nossa frente, que o Senhor possa cuidar de tudo, porque o Senhor está ao nosso lado, Jesus. Que nós possamos terminar essa semana com gratidão, que no domingo que vem, quando estivermos aqui novamente para começar a semana de joelhos, a gente possa, ao mesmo tempo que nós estaremos pedindo pela próxima semana, te agradecendo por essa também que passou, te agradecendo por tudo que o Senhor fez. Livra-nos de todo mal, proteja-nos, coloca anjos ao nosso lado para que venha cegar o homem mau, perverso, sanguinário, que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todos os males. Nós confiamos tudo em tuas mãos e cremos que agora sim a nossa semana começa em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, que assim seja. Amém. Eu vou dar a bênção final agora, a bênção sacerdotal, e que você tenha uma semana excelente em nome de Jesus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. O nosso culto está encerrado. Nos vemos no devocional às 6 horas da manhã. E se você precisa de um atendimento, de um aconselhamento, esse número que aparece aqui, final 0420, é o meu. Você pode me escrever que ali eu respondo todas as pessoas. Se você tiver testemunho para contar também, você pode mandar por aqui. Deus te abençoe. Entre no grupo do WhatsApp. Boa noite.